Ninguém pode dar para você a resposta da sua vida. Ninguém pode dar sentido à sua vida por você, mas você pode fazê-lo. E como dizia Nietzsche, a vida não tem um sentido, ela tem muitos sentidos. Então procure em momentos diferentes, sentidos diferentes. Ontem fui andar de charrete, falando em realidade como ela é. Tem gente que diz que não é para andar de charrete, não tem? Que é coitadinho do cavalinho. Aí eu fiquei lembrando que quando eu era criança eu vinha para cá e tinha charrete de ovelhinha. Eu adorava, não tem mais. Para criança era uma benção, era uma pequenininho assim, sei lá, a ovelhinha, era tão gostoso. E eu lembro, eu adoro o som de cavalo, das patas do cavalo, mesmo no asfalto, porque é uma memória ancestral, é uma coisa antiga, quando não haviam carros, não havia nem bicicleta, gente. A gente andava a cavalo, depois fizemos a roda, as primeiras carruagens, que não era nem carruagem, era carrinho, assim, como é que chama aquilo? Carroça. Tinha carroça, a gente andava de carroça. Meu avô conta que o pai dele, ele tinha, acho que era 4 burros negros de raça. Ele põe aqueles 4 burros de raça e atrás tinha era só a cadeirinha dele para sentar. Era um carro de corrida. Imaginou? Era um carro de corrida com 4 burros de raça puxando e ele com chicote mesmo, porque naquela época era com chicote. Voava para chegar de uma cidade a outra, né? Nós viemos de lá. O moço que estava, ele chama Natal. O cavalo que ele estava chamava Amigo. Amigo parecia que fazia tudo sozinho. Parava no sinal luminoso, virava para a esquerda, para a direita, andava bem na beiradinha. Eu falei, coitadinho, na beira, eu vou cair na vala. Não, não cai. Para não atrapalhar o trânsito. E é uma coisa bonita, eu acho bonito, sabe? Que a gente vai para cidades históricas e a gente pode andar em meios de transporte que não existem mais. A gente não vai mais agora de charrete até a Varginha, até a cidade vizinha, né? A gente vai de carro, de ônibus, né? Tem outros meios de transporte. Mas a gente se lembrar como é que era no passado. E como é gostoso ainda. Existe uma memória em nossa ancestral. E eles disseram que por causa da Sociedade Protetora dos Animais, eles estão cuidando cada vez melhor dos cavalinhos. Que não era para eu me preocupar. Que estavam bem alimentados, que estavam bem cuidados. E ele fazia uma coisa interessante. Ele não batia no cavalo com chicote. O chicote tem um cabo de prata, né? Ele batia com esse cabo na beiradinha ali no estribo, né? Tec, 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 o cavalo corria. Isso me fez lembrar uma história de Buda. Buda diz que nós, seres humanos, podemos ser comparados com 4 tipos de cavalos. Tem cavalo que, ao ver a sombra do chicote, galopa. Ele compara isso a pessoas que ouvem falar, sei lá, de o tsunami lá no Japão, que não tinha ninguém conhecido, e percebe a vida está para um triz. Vamos apreciar cada momento da vida? Eu não quero me matar, nem quero matar ninguém, mas quero viver com plenitude cada instante. Isso é aquele que vê a sombra do chicote e começa a galopar. Porque tem gente que acha que é eterno, sabe? Fica brigando, reclamando que a vida é eterna. Não é não, daqui a pouco acaba. Tem gente que só gosta da mãe quando ela morre, né? Enquanto estava viva, estava brigando naquela luta. Morreu, que saudades da minha mãe. Quando estava viva, não cuidou, não mimou, não deu carinho, né? Para a esposa, o marido, a mesma coisa, né? Teve uma senhora, uma vez, eu fui fazer o enterro dela, era o enterro do sogro, ela chorava em cima do caixão. Eu não dei a sopinha para ele, que ele queria. Pois fizesse a sopinha enquanto vivo, né? Ficar naquele arrependimento em cima do caixão não adianta. Então, aquele que vê a sombra do chicote é aquele que acorda, que desperta, que começa a cuidar bem com as pessoas com quem convive. Começa a respeitar as outras pessoas. Respeita a vida na sua pluralidade. Respeita a planta, respeita o bichinho, respeita a pedra, respeita a água, a luz, a sombra, respeita tudo. O pano de chão. Não é só respeito às pessoas que me respeitam, isso é fantasia. Respeite a todos os seres. Não use nada em excesso e também que nada falte. Tem um ponto certo, conhecer esse ponto de equilíbrio.
Não deixar a torneira aberta o tempo todo quando escova o dente, mas abrir o suficiente para molhar a escova, né? Porque tem aquele que nem a escova molha, com aquela coisa seca na boca. Está economizando. Não exagere, nem de um lado nem de outro, né? Tem um ponto de equilíbrio. Então esse é o primeiro cavalo, a sombra do chicote. O segundo cavalo tem que levar uma chicotadinha no lombo. Pium! Dá uma ardidinha assim. Tchum! Morreu alguém conhecido. Um artista de cinema, uma pessoa que está nas mídias sociais, mas que você nunca encontrou pessoalmente. E você fala, nossa, a vida está por um triz, daqui a pouco eu vou morrer. Não é essa pessoa que morreu, eu vou morrer a qualquer momento. Meu filho vai morrer, meu avô vai morrer, meu pai vai morrer. Peraí, gente, a vida é por um triz, como é bom estar vivo. O que eu posso fazer com a minha existência? Como é que eu uso essa energia vital que beneficia o maior número de seres? Então ele começa a galopar. Esse é o cavalinho que galopa porque levou uma lombadinha. O terceiro cavalo tem que bater muito, tem que rasgar a carne. Se não rasgar a carne, não galopa, está lá reclamando. Ai, que vida ruim, ninguém gosta de mim, tudo que eu vou fazer não dá certo, né? Aquele que só reclama, resmunga, é infeliz, causa infelicidade à sua volta. Esse é só quando morre alguém muito perto, que você gostava muito. Pode ser um cachorrinho, o gatinho, o passarinho, o peixe, pode ser, seja lá o que for. A sua mãe, o seu irmão, o seu primo, o seu grande amigo, né? Aí doeu. Doeu e você fala, nossa, a vida está por um triz. Daqui a pouco sou eu que vou. Como é que eu vou viver bem? Como é que eu vou fazer o meu melhor a cada instante? Como é que eu vou ser excelente? Como é que eu aumento o meu potencial de ser humano? Esse é o terceiro cavalo. E o quarto, esse aí, é só quando você chega no médico e tem aquele diagnóstico assim. Você tem poucas semanas de vida. Ai, que delícia! Porque você tem uma doença grave, não sei quando vai morrer, não adianta, né? Tem que ser assim, tá pertinho, olha, a morte tá aqui assim, ó. Ai, que beleza que é a vida. Eu não sabia que era tão lindo. Aquela mulher chata, como ela é boazinha, quero até ouvir a reclamação dela. Daqui a pouco não vou ouvir mais nada. Tudo que parecia chato e feio e ruim fica bom de repente, porque tá acabando. E é por isso que é importante a gente saber que a nossa vida acaba. Todos os relacionamentos que nós criamos, tudo que nós desejamos, fazemos, um dia nós morremos. Nós vamos morrer. Por que não apreciamos agora o que temos para apreciar? Se é dia de sol, apreciamos o sol. Se é chuva, apreciamos a chuva. Cuidamos com respeito de nós. Meio ambiente começa aqui. Esse saco de pele é meio ambiente. Cuide do meio ambiente, que é o seu corpo, que é o corpo humano de todas as pessoas com quem você se relaciona, que é o corpo da Mãe Terra, a nossa mãe comum. Somos filhos e filhas da Terra. Vivemos de energia solar, que ela entra ou através das plantas que fazem fotossíntese, ou dos animais que comeram as plantas que fizeram fotossíntese. E isso dentro do corpo quebra e sai energia, que é a energia do Sol. Nós somos filhos e filhas da Terra e do Sol. E somos todos irmanados neste planeta. É bom que a gente reaprenda a cuidar. Não para formar times que se odeiam, mas fazer times que provoquem um ao outro a ser melhor. Times que jogam juntos, provocando a excelência. Não querendo que o outro caia, que não faça certo, mas querendo que o outro, aquele com quem eu brinco, com quem eu jogo, seja melhor do que eu, porque vai me provocar a ser melhor ainda. Essa é a minha proposta do Zen para distraídos. Fica esperto, acorda, seja como o primeiro cavalo. Você vê a sombra do chicote e fala, nossa, a vida é curta e ela pode ser belíssima. Eu posso fazer disto aqui o céu, não o inferno. Como é que eu saio do inferno e entro no céu? Quando eu começo a fazer o bem, e o bem que é para todos os seres. Como eu começo a querer bem a mim e as pessoas à minha volta. E essa é a nossa proposta. Dos vários livros que eu trago aqui, do meu pensamento e do Nilo, que agora organizou esse livro de uma maneira excelente. Eu não seria capaz de escrever esse livro como ele escreveu. Não só porque ele é formado em letras e ele até corrige meu português várias vezes,
o que é verdade, mas como ele foi atrás dos termos zen budistas. Tanto que o André Fonseca, que é o editor da Planeta, o meu editor, ele diz assim, nossa, esse é um manual de zen budismo, é um livro didático. Ele se tornou um livro didático, mas é um livro de falar. Eu falando com pessoas que me consultam sobre seus problemas. E eu procurando dar a eles um pouco de luz, para que vejam com clareza e encontrem a resposta. Ninguém pode dar para você a resposta da sua vida. Ninguém pode dar sentido à sua vida por você, mas você pode fazê-lo. E como dizia Nietzsche, a vida não tem um sentido, ela tem muitos sentidos. Então procure em momentos diferentes, sentidos diferentes. Tem os sentidos da nossa infância, que é um sentido diferente. A nossa adolescência, a vida tem outros sentidos. A idade madura tem outros sentidos. E depois dos 60, 70, 80, tem outros sentidos. E é preciso que as pessoas em faixas etárias diferentes respeitem os sentidos diferentes das outras pessoas. Compreendam. Às vezes o mais velho é capaz de compreender porque já passou por essas etapas. Mas o mais jovem nem sempre é capaz de compreender, mas pode. Pode abrir a sua expansão de consciência e perceber, eu também, um dia vou ser pai, vou ser avô, vou ser bisavô. E o meu olhar vai se alargando, vai ser mais acolhedor e mais amoroso. E aí eu vou estar menos distraída, vou estar com mais atenção ao que eu falo, ao que eu faço e como penso. Porque como você pensa a vida, você transmite ao outro. O seu pensamento chega ao outro. Ah, eu falei bonitinho, não fiz gesto ruim, mas aquele cara é uma peste, né? Não pense assim. Comece a pensar nas coisas boas que os outros têm. Comece a provocar o bem do mundo. Comece a ver notícias de pessoas que são honestas, pessoas que fazem o bem, pessoas que cuidam os outros. Você não conhece muitas pessoas assim? Eu conheço muitas. Pessoas boas e honestas. O pessoal da Mova, por exemplo, que me pôs bombando no YouTube, vocês conhecem, né? Eles fizeram isso sem o menor interesse financeiro. Sem o menor, nunca ganharam nada. Fizeram isso porque acharam que era bom. E como eles são muito bons no que eles fazem, ele bombou, porque eles têm qualidade. Eles não fizeram de qualquer jeito porque não estavam ganhando dinheiro. Não fizeram de qualquer jeito porque não tinha importância. Fizeram porque acreditaram nisto. E quando você escolhe profissões e ações e atividades que você gosta, você vai ver que elas dão certo, porque o dinheiro não está na frente, ele é consequência do que você faz. Como o livro que o Nilo fez, que ficou excelente, não porque ele seja budista, mas porque ele achou que aquilo que eu falo está ajudando muita gente, que os ensinamentos de Buda estão ajudando muita gente. Pessoas me param na rua dizendo, monja, eu ia me matar e não me matei porque eu ouvi a senhora. Eu mudei a minha vida, eu me mudei de maneira de ser no mundo porque eu ouvi a senhora. Eu durmo com a senhora, acordo com a senhora, passo roupa com a senhora, cozinho com a senhora. Minha família toda é obrigada a assistir a senhora e eles gostam. Então é isso que está acontecendo. De repente, as mídias sociais nos dão grande visibilidade. A mesma coisa que eu vinha falando há muitos anos, mas que de repente tem um acesso maior. E ontem fui comprar queijo no Mercado Central, de charrete. Meu charreteiro me esperou na porta, fiquei toda importante. E quando acabei de comprar um queijo, um jovem chega-se para mim e diz assim, posso tirar uma foto com a senhora? Eu falei, pode. Eu queria agradecer a senhora porque eu ia matar uma pessoa e não matei por causa da senhora. Eu falei, estou melhor do que eu esperava. Eu espero que nenhum de vocês matem ninguém, nem matem a si mesmos, e nem queiram que ninguém morra, porque me ouviram, não, porque ouviram o seu coração. E o seu coração humano é puro e lindo. Vou contar uma última história que eu gosto muito dessa. Agora é a última de verdade. Essa eu gostei muito porque eu ouvi há pouco tempo. A PUC de Curitiba abriu um curso de meditação.
é meditação cristã, meditação hindu. Eles descobriram para o corpo docente, para professores, alunos e administradores. Vai todo mundo meditar lá na PUC de Curitiba. E me convidou um padre cisterniano, um monge cisterniano, entre outras pessoas, para conversarmos juntos. E este monge falou o seguinte, que a compaixão só existe quando há humildade. A pessoa humilde é capaz de sentir compaixão pelo outro. Aquele é muito metido, muito, né? Não sente compaixão por ninguém, porque ele é o rei do mundo, está com o narizinho para cima, nem vê o outro, né? E aí ele contou a seguinte história, que ele é judeu. Ele nasceu numa família judaica, ele se converteu ao cristianismo, se tornou um religioso em Nova York e veio morar aqui no Brasil. Ele é o abade de um mosteiro perto de Curitiba. E na Segunda Guerra Mundial, os nazistas gostavam muito de fazer experiências com os seres humanos. E uma das experiências que fizeram era ver o que era a força motriz, se seria o sexo ou a comida. Então deixaram grupos de homens e mulheres separados em jaulas, nus, por alguns dias, com muita fome. E um determinado dia abriram essas jaulas para ver e deixaram alimentos do lado de fora. O que eles iam fazer primeiro? Sexo ou comer? E quando eles saíram das jaulas, eles se abraçaram e choraram. Eles nem comeram, nem fizeram sexo. Porque talvez a coisa mais íntima nossa, humana, é carinho e respeito pelo outro. É compreender, é a compaixão, é sentir a dor do outro. É esse sentido de irmandade. E nós não precisamos que nos tranquem em jaulas para a gente se manifestar dessa forma. Muito obrigada.